Não vou castigar os irmãos, não. Eu vou muito tempo em pé. Vou estar deixando para a meditação da igreja Ezequiel 37. Amém? O cabeçalho diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Vou estar lendo. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. 4. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Até aí, meus irmãos. Pode se assentar. Estamos diante de um texto bastante conhecido, né? Vamos dizer, no meio evangélico, que é a visão do vale de ossos secos. De antemão, vou dizer aqui que aqui é uma visão profética. E Ezequiel teve essa visão em um dos momentos mais tenebrosos da história de todo Israel, que foi o cativeiro babilônico. Assim, né, irmãos? Nós sabemos que Deus não gosta de ver o povo dele perecer, né? Só que, às vezes, Deus ele tem que colocar a gente em situações difíceis para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Como em Jeremias 18 fala, né? Acerca do vaso da modoleiro. Assim somos nós, né? Quando Deus quer nos tratar, nos ensinar, ele nos quebra para poder ir nos moldando novamente, para ele fazer de conforme a vontade dele. Porque ele sabe que se ele deixar a gente mesmo seguir nossas próprias vontades, ele sabe que a gente não vai seguir o caminho dele. Sempre vai ter aquela coisa para desviar para um lado, desviar para o outro, mas não vai seguir reto com ele. E, como eu falei, né, que está em Jeremias, Jeremias viveu na mesma época em que Ezequiel, só que em lugares diferentes. Jeremias ele chegou a profetizar a queda de Jerusalém também. E... Ai, peraí, irmãos, que estou um pouco nervosa. Jeremias carregava com ele duas mensagens. A mensagem sobre misericórdia, como eu falei no início, que Deus ele não gosta de ver o povo dele perecer. Mas como ele tem que colocar a gente em situações difíceis, né? Mas em toda circunstância, ele usa a misericórdia dele para com nós. E a mensagem do juízo, que, como muita gente do mundo fala, né, para se defender, que Deus é amor, mas não fala que Deus também é justiça. Que, ao mesmo tempo que ele ama, ele julga. Quando ele vê que a gente está meio para lá do que para cá, ele tem que, né, dar uma segurada para poder a gente ficar no prumo. E na época de Israel, Deus ele tinha uma forma diferente de trabalhar, né? Ele naquela época na Babilônia tinha o rei Nabucodonosor. E Deus, como Deus ele trabalha da forma que ele quer, né? Ele usa quem ele quer, ainda mais quando é para ensinar, para nos ensinar. Tinha vez que ele acabava usando Nabucodonosor para poder ensinar o povo de Israel. Como ocorreu 3
três invasões na cidade de Jerusalém. Antes de Cristo, o tempo e os dias eram contados de ordem decrescente. E cada invasão que teve nesse tempo tinha um propósito. Porque Deus não faz nada sem que ele tenha um propósito lá na frente, né? A gente não entende na hora, mas depois quando a gente para pensar, a gente fala, poxa, realmente foi preciso eu passar por aquilo para hoje eu estar aqui pregando a palavra, levando a palavra para outros irmãos, trazendo uma palavra de vida para muita gente que está precisando hoje em dia. Então, no ano de 605, ocorreu a primeira invasão, onde levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como os irmãos sabem. Que logo depois eles teve o nome deles mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No ano de 597, ocorreu a segunda invasão, que foi levado mais de 10 mil judeus cativos. E a maioria deles era de linhagem sacerdotal. Sacerdotes, músicos, porteiros, levitas e seus familiares. E entre eles estava Ezequiel, que era de linhagem sacerdotal. No ano de 596, ocorreu a terceira invasão, onde Nabucodonosor invadiu, mas não levou ninguém. Porém, ele colocou fogo nas 12 portas da cidade. E, com isso, destruíram os muros da cidade, que rodeava a cidade, destruíram o templo de Salomão e desapareceram com a Arca da Aliança. E isso foi um pior dos momentos de Israel, né? Porque eles acabaram ficando vulneráveis, vamos se dizer. Então, em cerca dos muros, como eu falei, eles acabaram ficando vulneráveis, né? Porque na cabeça deles, aqueles muros iam proteger eles de alguma forma, se fosse acontecer alguma coisa. Mal sabiam eles que, na verdade, quem protegia era Deus. Que pode ter portão, pode ter porta, mas mesmo assim, quando é da vontade de Deus, Deus faz de qualquer maneira chegar na pessoa que ele quer tratar. Não tem como se esconder, como o irmão falou, né? Que Adão se escondeu. Mas como é que vai se esconder, sendo que Deus ele é onipresente, ele está em todo canto. Ele vê, ele contempla tudo. Então não tem como a gente se esconder dele, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo coisa escondida e tal, mas Deus está vendo. Ele fica, minha filha, você está fazendo isso? Você acha que eu não estou vendo? Não tem como se esconder, não, irmãos. Então, segundo a perca, né? O Templo de Salomão, que era, naquela época, o principal local de adoração que eles tinham, né? Naquela época lá. E a terceira perca foi da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E vamos dizer que essa foi a pior perca, né? Porque perder a presença de Deus é algo que não tem dinheiro que pague, não tem, sabe? Podemos perder tudo, dinheiro, família até, mas mas quando a gente tem Deus, a gente entende que tudo aquilo vai ser restituído. Como o pastor sempre fala, né, que quando a gente perde alguma coisa, a gente não tem que querer aquilo de volta, a gente tem que querer o melhor. E a gente serve a Deus, e Deus, ele sempre nos propõe o melhor. Ele não quer ver o povo dele, ele quer sempre servir com o melhor, né? Então, como eu falei, né, da Arca da Aliança e tal, e acerca dos muros, quando os muros foram derrubados, né, Israel ficou vulnerável. Dava para ver de longe que a destruição, né, de Israel. E dava para ver que a nação que era escolhida por Deus acabou se perdendo no caminho, né? E
Aleluia, Jesus. Vou estar lendo aqui o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então, irmãos, aqui no versículo 1, é o primeiro? No versículo 1, Ezequiel fala que Deus levou ele em espírito. E isso me chamou a atenção. Ele falou que Deus levou ele em espírito. Só que quem é da carne não entende as coisas do espírito. Porque Deus sabia que se levasse ele no corpo carnal, ele não ia conseguir entender aquilo que Deus estava mostrando para ele. Ele ia olhar assim, se tivesse familiares dele ali, ele ia até ficar desesperado. E Deus não queria isso. Deus queria que ele olhasse para aquilo e visse que ele poderia dar uma palavra de vida. Mas muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas veem alguém caído, a pessoa, não, tem que derrubar, tem que terminar de jogar dentro da cova, tem que terminar logo de acabar, porque não tem mais jeito. Mas Deus não quer isso, irmãos. Deus, ele nos chamou para poder levar vida para as pessoas, para levar uma palavra amiga para quem está precisando. Muita gente hoje em dia está se matando, está saindo do ministério, está, deixando de estar, como é que eu posso dizer, na presença de Deus, porque vê muita coisa errada na igreja, né? Vê que o irmão que está ali do lado dele, que devia dar uma palavra a ele de incentivo, não, fala, poxa, você tá mal, viu? Você está acabado. Mas aí a pessoa fica triste, né? Acaba perdendo o amor de estar ali na igreja, de estar fazendo as coisas para Deus. Não por culpa de Deus, porque Deus é perfeito em todo momento. Mas por causa de umas pessoas que não deixam Deus trabalhar na vida delas e acaba fazendo o que elas têm vontade. Só que as pessoas esquecem que quando a gente levanta a mão para aceitar Jesus, a partir daquele momento, a gente deixa de fazer nossas próprias vontades. A gente tem que renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e simplesmente fazer aquilo que Deus quer. Quando Deus ele nos chama, é porque ele viu algo que o mundo não viu. Às vezes o mundo já te condenou para a morte. Mas Deus fala, não. Ali eu tenho achado graça em minha filha e meu filho. Eu quero trabalhar na vida dela, eu quero trabalhar na vida dele. Eu quero fazer com ele aquilo que eu tenho preparado. Só que, como ele fez com Ezequiel aqui, que ele levou Ezequiel em espírito, assim é conosco, né? Tipo, ele não quer que a gente veja com os olhos carnais. Porque se a gente for olhar com olhos carnais, a gente vai acabar querendo no nosso tempo, a gente vai acabar falando, poxa, Deus, é muito pesado, esse cargo é muito pesado, eu não vou conseguir, eu quero ir fazer outra coisa, quero fazer uma coisa mais leve na igreja. Mas Deus não, Ele quer o melhor para nós. Ih, deixa eu ver aqui, meu Deus. Estou me perdendo toda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou estar lendo o 7 aqui. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, a cada osso ao seu osso. Eu estive pesquisando sobre a palavra rebuliço. Se eu estiver errada, por favor, irmãos, eu estou aqui para aprender e pode falar que eu estou aqui para escutar, né? Eu estive pesquisando, até pedi ajuda ao meu tio também, né? Para saber o que era rebuliço, para eu poder não falar aqui coisa errada. E aí eu vi que o rebuliço era mais ou menos como se fosse uma ventania, uma desordem, sabe? E quando aqui fala que quando ele fez o que Deus mandou, né, que ele começou a profetizar, houve um ruído, começou a ter um rebuliço ali naquele vale.
E às vezes a gente não entende, né? Quando a gente está fazendo tudo que Deus está mandando, está indo tudo conforme Ele está falando, né, conosco. E a gente vê uma bagunça assim, a gente não entende. A gente fica, oxe, Deus, eu estou fazendo tudo que o Senhor está mandando. E por que está acontecendo isso? Tem essa bagunça, nada na minha vida está se resolvendo. E aí Deus pega e fala, minha filha, meu filho, você não está entendendo. Aonde você vê bagunça, eu vejo conserto, eu vejo os ossos voltando para o lugar, os nervos voltando para o lugar. Você não precisa entender, só faz o que eu estou mandando. E aí... Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos... Peraí... Então, voltando à questão do rebuliço. Quando aí a gente começa a fazer as coisas que Deus está mandando, aí Deus manda a gente orar, a gente ora, Deus manda a gente vir para a igreja, a gente vem todos os dias, começa a ler a Bíblia. Só que a gente vê que nada na nossa vida está se resolvendo. Na igreja está tudo bem, mas na nossa vida, lá para fora, não está nada bem. E aí a gente começa a questionar, poxa Deus, eu comecei a te servir, achei que ia ser mais fácil. Eu achei que assim que eu aceitasse Jesus, minha vida ia ser um mar de rosa. Mas só que o processo de Deus é lento aos nossos olhos. Mas a gente sabe que no final daquilo, a gente vai voltar com um sorriso no rosto, a gente vai voltar com a alegria, com a paz que o pastor acabou de falar aqui. A gente vai voltar, sabe, mais forte. Porque em cada situação, Deus tem um propósito. Em cada queda, vamos se dizer, né? Não é exatamente queda, deixa eu ver. Deixa eu não falar a palavra errada. Deixa eu ver, em cada... Peraí, meu Deus. Em cada situação da nossa vida, Deus tem um propósito. E a gente, como eu já falei, a gente não entende, mas Deus é assim, né? Esqueci a palavra agora. Ele complica. Ele complica, descomplica e depois ainda explica por que complicou. E a gente tem que somente olhar para Deus, porque, como eu falei no início, muitos irmãos hoje em dia acabam nos dando palavras de derrota para a gente, mas só que a gente cai ouvindo essas palavras porque a gente acaba se firmando no homem. A gente não se firma em Deus, sendo que era para a gente se firmar nele o tempo todo. Está acontecendo alguma coisa na nossa vida, está passando por alguma situação difícil, se apega com Deus. Como em Mateus 6,6 diz, né, que entra no quarto, fecha a porta e conta tudo para o seu Deus. Conta em secreto, porque publicamente ele vai nos honrar. Só que primeiro a gente tem que contar para uma amiga, contar para um colega, mas nunca vai falar para Deus. Só vai falar para Deus no último dos últimos casos. E aí não adianta, porque aí Deus está vendo, né, que vai acontecer aquilo. Ele fica esperando, eu vou esperar minha filha vir falar comigo. Eu sei do que ela está precisando, mas eu quero que ela venha falar comigo. Aí ele espera, né, nossa boa vontade de sair conversando com um monte de gente, para depois a gente ir falar com Deus. E aí, quando a gente vai falar com Ele, a gente quer no nosso tempo. A gente orou agora, fala, Deus, eu quero resposta nisso. A gente já acha que a gente abriu o olho, a resposta já vai estar ali na nossa frente, de mão beijada. Mas não é assim. Porque Deus sabe que se Ele nos der a vitória no início do processo, a gente não vai conseguir continuar no processo. A gente vai querer parar ou vai querer retroceder. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer que a gente passe por tudo
Mesmo que a gente vá chorando, parando um pouquinho, descansando, não precisa ir correndo, mas aí ele sabe que no final a gente vai chegar e vai falar, ai, consegui. E graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas eu estou falando por mim mesmo, irmãos. Eu estou falando isso tudo por mim mesmo, que eu já fiz tudo isso. Às vezes eu passava por algum problema e aí eu ia contar para amiga, ia colocar na rede social, tipo como se quisesse chamar a atenção de alguém. Mas a pessoa que eu tinha que realmente chamar a atenção, eu não estava chamando. Eu só lembrava de Deus no último caso, quando eu via que eu já estava sabe, que não tinha mais jeito. Aí eu lembrava e falava, pô, Deus, me ajuda. O Senhor fala que me ama, mas eu não estou vendo o Senhor resolver nada para mim. Me ajude. Aí Deus usava pessoas, né? Eu não acreditava muito, porque eu passei um tempo estudando o Testemunho de Jeová e depois eu comecei a ir para a Igreja Universal. Então eu não acreditava muito na igreja pentecostal, igreja evangélica. Aí alguém falava comigo e falava, Thalia, Deus mandou te dizer que Ele quer que você busque mais a Ele. Eu ficava, será que isso é verdade? Aí não dava ouvido. Até que um dia Deus teve que pegar a mão dele e falar, minha filha, se aquete aí, que você está vendo que isso não vai dar certo o que você está fazendo. E uma certa época da minha vida, eu estava me espelhando muito por amizade, estava indo atrás muito de amizade. E eu sempre tinha um vazio dentro de mim. Aí eu tentava preencher com tanta coisa, com amizade, com namorado, com bebidas até. Ficava me cortando, pegando a gilete, me cortando. E eu fazia tudo isso, mas não lembrava de Deus. Aí teve um dia que Deus falou, eu estou vendo que você não vai parar com isso, eu vou ter que dar um basta. Aí foi quando eu tive uma discussão com minha mãe e tal, acabei tomando veneno. E aí, mas antes disso, Deus usou uma pessoa que não falava comigo, me via sempre assim, mas nunca falou comigo, e falou, minha filha, o que aconteceu com você? Aí eu falei, nada. Ela, você brigou com sua mãe? Aí eu falei, não. Você brigou com seu namorado? Não. E por que você está assim? Nada, tá tudo bem. E ela vendo que a lágrima estava caindo no meu olho, e na mão aqui dava um pacote de veneno de rato. E minhas colegas tudo atrás de mim, tia, ela não está bem, ela quer se matar. E a tia falou, aí um amigo do filho dela falou assim, oxe, fulana, deixa a menina em paz, deixa a menina embora. Você não está vendo que a menina não quer conversa? Aí tá. Ela pegou e falou, saiba que Deus é contigo, independente do que esteja acontecendo, Deus é contigo. Só que no momento ali eu acabei nem dando ouvido para o que ela falou. E aí, segui. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi que minhas colegas deram um vacilo. Eu peguei o pacote de veneno, abri, botei um monte na boca e comecei a mastigar. Nisso, as meninas viram, começaram a chorar, achando que eu ia morrer, e eu comecei a rir da cara delas. Eu zombava da cara delas de um jeito que não era eu. Eu tentava me segurar, mas a risada, sabe, uma risada estranha. E eu tentando manter ali a pose. E nisso eu comecei a andar, e as meninas chorando, e todo mundo perguntando o que estava acontecendo. E eu rindo da cara delas, andando assim, todo mundo sem entender nada, porque elas estavam chorando e eu rindo. Elas falando que eu ia morrer e eu falando que eu não ia morrer. Aí até um momento que eu vi tudo girando ao meu redor, eu caí no chão. Aí nessa hora eu só vi minha mãe com um pedaço de barrote para me bater. Aí hoje eu tô rindo, mas no momento foi difícil. Vi minha mãe com um pedaço de barrote para me bater, dizendo que ela que ia me matar, que não era para fazer isso com minhas próprias mãos, que era ela que tinha que fazer isso, porque foi ela que me botou para fora, né? Então, ela que tinha que matar. E, com isso, eu vim aprender, né? Eu estou contando isso, irmãos, porque entra nessa passagem aqui de Ezequiel, em questão da eu não sei se ela é missionária, eu não sei, porque eu não tenho intimidade com ela. Mas
entra na parte da mulher que eu falei. Ela me deu uma palavra de ânimo. Eu que não quis escutar. Às vezes Deus usa quem Ele quer para falar conosco. E, filho, não faça isso. Você está vendo que você vai cair em um buraco. E a gente não dá ouvido. Então, naquele momento ali, eu não dei ouvido a ela. Mas foi Deus falando comigo. Deus querendo me alertar. Graças a Deus não aconteceu nada de pior. Poderia ter acontecido porque eu não dei ouvido. E Deus, Ele não gosta de desobediência. E Ele sempre avisa quando ele está vendo que está chegando o mal perto de nós. Como o pastor sempre fala, ele sempre brinca comigo, quando eu vejo a tempestade lá em São Paulo, Thalia, chegando para você, eu vejo e eu falo com você. Você que não dá ouvido. E é a verdade. Às vezes pode até ser... Às vezes não. Eu sei que é Deus usando ele para me alertar, para te alertar. Como ele está aqui como anjo da igreja, ele consegue, né? Como ele fala que como ele é pastor, ele consegue ver quando um lobo está querendo pegar as ovelhas dele. E ele nos avisa, não faça isso, porque você está vendo que não vai dar certo. E a gente vai e faz. Ele avisa 1, 2, 3 vezes, e a gente vai e faz. E tudo isso, Deus permite que ele veja aquela tempestade para nos alertar, porque Deus quer que a gente se conserte. A gente não pode ver simplesmente como uma perseguição. Pô, Deus, tudo o Senhor fala que vai dar errado. Qualquer coisa, o Senhor usa o pastor para poder falar que vai dar errado, que está chegando a tempestade. Eu não vejo falar nada que vai chegar de bom. Só que, como eu falei, o processo é lento. Mas no final a gente vai cantar o hino da vitória. Temos que crer nisso. A gente vai ter que passar mar vermelho, vai ter que passar por várias coisas aqui no mundo para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho para poder estar aqui hoje. Porque se Deus simplesmente chamasse e falasse, meu filho, vem para cá que eu quero te usar, a gente não ia. Então ele tem que colocar a gente em alguma situação para poder a gente falar, não, realmente a única saída é Deus. O único que pode me ajudar agora, amanhã e eternamente é Deus. Porque a amizade vai embora. Marido, esposa, vai embora. E Deus não. Em todo momento a gente está ali passando por alguma coisa, Deus está tratando da gente. Usa os vasos dele para poder nos falar com a gente, para poder nos ajudar. E a palavra do Senhor diz em Salmos... Peraí, deixa eu lembrar, irmãos, para não falar nada errado. Aqui, Salmos 126, verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E aqui em Salmo 137, verso 1, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Eu estava lendo essa passagem e, na verdade, quando eu estava preparando essa pregação, essa palavra aqui, eu já assisti um vídeo e eu vi falando desses 2 versículos. Que existe uma grande diferença entre esse Salmo de 126, que está falando que a gente leva a preciosa que aquele que leva a preciosa semente chorando e andando, voltará sem dúvida com alegria. Mas no outro está falando aqui que ele se assentou e chorou. Às vezes vem situações na nossa vida que a gente acaba parando, né? Como em Ezequiel aqui, e se Deus levasse ele em carne, ele ia ver aquele vale e ia falar, poxa, eu não consigo profetizar para esse tanto de gente aqui não. Tá? É muita gente, eu não consigo. Ele ia parar, em meio àquela situação, ele ia parar. Mas, como ele obedeceu a palavra do Senhor, ele profetizou vida. Ele, no final da mensagem, ele teve a resposta.
Os nervos voltaram para o lugar, a carne, a pele voltou para o lugar. E assim como... e no versículo aqui que eu li, de Salmo 126, está falando, né, que a gente tem que levar a preciosa semente andando e chorando. Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, a gente tem que seguir. É igual a gente carregar a nossa própria cruz. É a mesma coisa. Tá pesado, mas a gente sabe que no final das contas a gente vai voltar com o nosso hino da vitória. A gente tem um Deus, irmãos, que a gente pode todas as coisas. Deus, ele em todo momento, ele está ali para nos ajudar. Basta somente a gente buscar ele. Em Jeremias, acho que é 33:3, né? Se eu não me engano. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas Deus tem coisas para nos revelar. Deus tem coisas para fazer na nossa vida. Mas basta uma atitude nossa, que é buscar ele, clamar ele. Às vezes, no início, assim, logo quando a gente aceita Jesus, né? Tudo lindo. A gente fala, poxa, agora minha vida vai ser um mar de rosa. Eu vou ter tudo que eu quero na hora que eu quero, porque eu sirvo a Deus e Deus é amor, né? E esquece que a gente tem que passar pelo processo. Porque se a gente não passar pelo processo, qualquer coisa que vier, qualquer situação difícil, a gente vai cair. Porque a gente não tem base, não tem firmeza nos pés. Qualquer coisa, qualquer vento vai derrubar a gente. Mas quando a gente se apega com Deus, clama a Ele, a gente se reveste da palavra dele e qualquer coisa que vem, a gente está aqui, ó. Tá difícil, mas eu estou aqui perseverando. A situação está vindo, mas eu estou aqui, ó, adorando a Deus. Sei que é difícil, porque vai ter coisas que a gente não vai entender. Às vezes, Deus pode tirar um ente querido, pode tirar alguma coisa que a gente gosta, algum bem até. Mas, mesmo assim, se ele tirou agora, é porque ele está vendo que lá na frente não vai dar certo. Vai ter alguma coisa ali que não vai dar certo. A gente não entende, mas a gente tem que somente acreditar nos planos de Deus. Em Jó 42, versículo 2, fala, né, que bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser frustrados. Nós lemos essa palavra, pregamos até, mas a gente acaba não, como é que posso dizer, não vivendo aquilo realmente, né? Porque a gente sabe que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas ele prometeu uma coisa hoje pra gente, né? Chega aqui uma missionária, né? Um evangelista, aí profetiza, você vai ganhar tal coisa. Aí você fala, não, então amanhã já vou acordar com minha vitória. Quando eu acordar, já vai estar lá já. Mas aí Deus fala, não é assim. Eu tenho que te preparar primeiro, porque quando você ganhar essa bênção, você tem que estar preparado e não deixar simplesmente esquecer do que você passou e só querer idolatrar, vamos dizer assim, né? Aquilo que você ganhou. Se eu não me engano, deixa eu ver. Não é esse não. Eu confundi os versículos, mas mesmo assim eu vou falar porque se veio na minha mente é por algum motivo. Salmo 121 diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí é outra palavra também que é bastante conhecida, muito bonita até, mas tem horas que a gente acaba esquecendo disso, né? A gente se apega a coisas aqui do mundo e esquecemos que essas coisas aqui são passageiras. Esquecemos que... Peraí, irmãos. E esquecemos que nós não somos desse mundo. A gente esquece que em breve Jesus vai vir, vai tocar a trombeta e a gente vai com ele. E acaba se apegando a coisas aqui do mundo. Não pode ser assim. Temos que se apegar a Deus. Porque só Deus pode fazer tudo pela gente.
as coisas daqui do mundo vai ficar aí. Até, mesmo que Jesus não volte agora e a gente morra, vai ficar aí do mesmo jeito. A gente não vai ter como levar, vamos se dizer, a gente vai morrer, a gente não vai levar carro, não vai levar, só vai levar a roupa do corpo e olhe lá, porque se tem gente que ainda deixa o parente ser enterrado nu, como veio ao mundo. Então nem a roupa a gente vai levar. Malmente as nossas obras é o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Porque quando chegar o grande dia, Deus vai querer saber o que a gente fez na obra dele. E se a gente não tiver respaldo, né, como diz o pastor, a gente vai acabar ficando perdido. Vai falar, poxa Deus, eu fiquei sofrendo no seu evangelho, sofri tanta coisa, tanta perseguição, tanta calúnia. Para agora o Senhor falar isso, que é para eu me afastar do Senhor? Que Ele vai falar, né? Aparta de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, a gente tem que se apegar a Deus. E encerrando a mensagem, né? Que já é 9h10, eu achei que nem ia conseguir passar de 10 minutos. Agora. Encerrando a minha fala, irmãos, em relação a Ezequiel, quando vocês verem um irmão, uma irmã passando por alguma situação, você vê que ela está caindo, ou ele está caindo, não ajude a terminar de jogar no buraco, não, irmãos. Dê uma palavra de vida para eles, profetize vida para eles, que às vezes ele está precisando só de uma palavra. Se você chegar em uma pessoa que está prestes a se matar e falar, olha, não faça isso, que Deus te ama. Você pode estar salvando uma vida, pode estar salvando uma alma. Então, que a gente viesse a atentar isso. Porque aqui na palavra está escrito, né, que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente está vivendo isso já. Tem gente que vê uma pessoa caindo na sua frente ali e não tem coragem nem de ajudar. Simplesmente pega o celular para gravar. Aí quando a pessoa morre, aí bota no status, bota um monte de coisa. Ah, fulano morreu, que não sei o quê. Mas sendo que você tem a plena consciência que você não ajudou aquela pessoa. Na hora você vai esquecer, né? Porque calor da emoção. Mas depois você vai parar para pensar, poxa, eu poderia ter ajudado aquela pessoa. Eu poderia ter dado uma palavra de vida. Poderia ter dado a mão simplesmente só para a pessoa levantar. Porque julgamento, o mundo já está cheio. A gente tem que fazer a diferença e levar uma palavra para as pessoas. Tem que simplesmente profetizar vida. Porque, como eu falei, julgamento, a gente já tem muitos. Agora, palavra de vida, não. É mais fácil a gente guardar uma palavra de julgamento do que uma palavra de vida, irmãos. Às vezes a gente escuta tanto você é inútil, que quando alguém fala assim, você é capaz, você nem dá importância. Você fica, oxi, tá falando que eu sou capaz por quê? Eu sei que eu não consigo. Mas por quê? Porque muita gente já falou que a gente é inútil. Mas se a gente serve a Deus, a gente não é inútil, não, irmãos. A gente serve a um Deus tão grande, a um Deus tão lindo. Temos que simplesmente olhar para Ele, se firmar nele, porque quando vier a tempestade, quando vier um vale de ossos secos, a gente vai ter palavra para poder falar para as pessoas. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Amém, irmãos?